Boa noite a todos os irmãos. Graças ao Senhor, nós estamos iniciando mais uma reunião aqui nas crianças, na quarta-feira. E hoje nós temos a nossa reunião de estudo e vamos falar um pouco hoje sobre a ceia do Senhor, né? Que é um momento assim, muito importante para nós cristãos e foi algo que foi deixado e pedido pelo Senhor Jesus Cristo, né? Aí, eu separei uns tópicos para a gente conversar um pouco, antes de falar diretamente sobre o que é a ceia do Senhor, né? E aí, um dos primeiros seria a questão da comunhão. Então, a comunhão, ela, basicamente, o que ela é? É nós termos algo e pensamentos segundo o que Deus pensa. Nós nos achegamos a Deus porque nós aprendemos dele o que é certo. Temos essa relação de pai e filho agora com Deus, nós que somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E também temos uma comunhão com os nossos irmãos, porque acaba que nós, por sermos filhos de Deus, ser salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós acabamos tendo coisas em comum. Nós vamos ter um Senhor e um Pai em um momento em que nós vamos estar juntos falando dele, falando do que ele fez por nós, né? Nos alegrando de estarmos ali juntos com ele. Então, isso basicamente é ter uma comunhão. Um exemplo também seria a nossa comunhão que a gente tem com a nossa família, para vocês entenderem um pouco do que é. Quando vocês estão em casa, naquele momento com os pais de vocês, né, na hora do jantar, do almoço, ou simplesmente sentados juntos, lendo a palavra de Deus, conversando sobre algum assunto, isso é ter comunhão, é partilhar. E nós partilhamos de uma comunhão muito maravilhosa com o nosso Deus e Pai, com o Senhor Jesus Cristo. E lembrando, crianças, isso só é possível por causa do sacrifício que o Senhor Jesus fez. Porque uma vez que o homem caiu em pecado, ele rompeu, né, essa comunhão que ele tinha ali com Deus. Se vocês se lembrarem, quando a gente estava falando lá da criação, Deus ele sempre vinha no Jardim do Éden para ter essa comunhão, para falar com o homem, para estar ali com ele. Só que quando o homem pecou, ele rompeu isso. E aí Deus não podia mais ter associação direta, vamos dizer assim, com Adão ali. Então, Deus ele teve que fazer o quê? Tirar Adão da sua presença. Então, o homem, ele viria a morrer fisicamente, mas ele também morreu espiritualmente porque ele se afastou de Deus. Só que aí, quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ele restaurou isso. Ele fez com que aqueles que crescem no seu sacrifício agora fossem tido essa comunhão com Deus restaurada. Por isso que também é uma das bênçãos celestiais que a gente vê ali em Efésios, que vocês já viram em outra reunião, a paz com Deus, a comunhão com Deus, né? Isso e tudo foi o Senhor Jesus Cristo que fez, né? Tudo é mérito dele. Aí tem até mais abaixo dessa imagenzinha que eu coloquei aqui para ilustrar, tem um versículozinho aí que fala um pouquinho sobre isso. Se dá para puder baixar aí um pouquinho só para a gente ver. E está em 1 João. E fala assim, ó. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão, é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, o apóstolo está falando aqui que tudo aquilo que eles aprenderam, que eles ouviram ali, né, do Senhor Jesus Cristo, que acerca da fé, ele estava passando para os outros irmãos, para que os irmãos também tivessem essa comunhão, juntamente com eles, e também a comunhão com Deus Pai e com o Senhor Jesus. E foi isso aqui que eu expliquei para vocês, certo? Mais para frente a gente vai entender mais uma coisinha a respeito sobre a comunhão, mas aí a gente vai para o próximo tópico. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui de comunhão, pode levantar a mãozinha e colocar no chat aí que a gente dá uma pausa e continua, tá bom? Aí, então, pode passar para o próximo aí. Aí, de acordo com o que eu tenho nas dúvidas, aí eles vão perguntando e a gente vai dando uma pausa. Aí, o próximo tópico aqui seria a mesa do Senhor. Eu coloquei aqui uma imagem só para poder ilustrar.
Porque a mesa do Senhor, ela não é uma mesa física. Então, vou tentar dar um exemplo aqui também do nosso cotidiano. Digamos que irmão Alexandre, meu querido irmão, me chame para ir na casa dele, certo? Ele está me fazendo um convite. E aí ele vai me convidar para ir na casa dele, para visitá-lo, para estar ali com ele. E pode ser que a gente vá comer alguma coisa e eu vou estar à mesa de Alexandre, certo? Na casa dele. Não necessariamente precisa ser a mesa física, mas é um termo. Talvez a gente não use tanto hoje, mas esse termo, que é muito importante, está na Bíblia e está descrevendo este lugar que o Senhor Jesus Cristo tem para todos aqueles que creem nele. Então, o irmão Alexandre me chamou para estar à sua mesa. Quando eu vou na casa de Alexandre, existem, deixa eu ver, regras não, mas existem situações ali na casa de Alexandre que eu vou ter que respeitar, porque Alexandre é o meu anfitrião. Então, eu não posso chegar, botar o pé em cima do sofá, sabe? Fazer qualquer coisa que, tipo, vá sair vamos dizer assim, do padrão do que Alexandre faz na casa dele. Por quê? Porque ele é o meu anfitrião, ele está me chamando para poder estar ali na casa dele, para estar com ele, conversar, um desfrutar da presença do outro. É só aqui um exemplo bem rasinho para vocês tentarem entender. E aí, crianças, em relação à mesa do Senhor, na mesa do Senhor existem muitos lugares para cada salvo. E tem muito lugar, vamos dizer assim, vago, esperando ser preenchido por outros salvos. Só que para estar à mesa do Senhor, o Senhor já fez o convite, certo? E nós precisamos, quando entendemos quem é o Senhor Jesus, a salvação, que cremos que Ele nos salvou, nós precisamos pedir o nosso lugar à mesa, certo? Nós precisamos pedir o nosso lugar à mesa do Senhor. Para que a gente precisa pedir o lugar à mesa do Senhor? Para a gente desfrutar mais da presença dEle, né? Porque a gente é salvo, só que aí na mesa do Senhor nós vamos respeitar aquilo que o Senhor pensa, vamos saber que tem coisas que o Senhor não gostaria que a gente fizesse, e por isso, para estar à mesa do Senhor, nós vamos precisar seguir este padrão de santidade, para estarmos junto com Ele, certo? Talvez, como vocês não tenham tanta vivência assim na Assembleia, talvez vocês vão estranhar um termo chamado excomunhão. E o que é isso? Todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, que pediu seu lugar à mesa do Senhor, ele vai ser recebido, porque o Senhor Jesus Cristo, ele deu autoridade para a Assembleia receber essas pessoas à sua mesa, certo? Porque não são os irmãos da Assembleia que decidem. O Senhor vai decidir, vai dar paz para os irmãos, e os irmãos vão receber esses outros cristãos, né, salvos, à mesa do Senhor. Ponto. Só que, como a gente, às vezes, pode escorregar e fazer alguma coisa errada, pode acontecer de existir um pecado, e esse pecado precisa ser julgado, e por causa da santidade do Senhor, que ele vai estar ali na nossa presença, né, essa pessoa ela vai ter que ser tirada de comunhão. Essa pessoa perde a salvação se ela for tirada de comunhão? Não. Mas por causa da santidade do Senhor que está ali no nosso meio, essa pessoa ela vai ter que ser tirada de comunhão. Aí ela vai ter que ser tratada pelo Senhor, né? Ela vai passar por esse processo de se arrepender, porque se ela não se arrepender, ela não vai ser restaurada para estar em comunhão novamente. Aí, se ela se arrepender, o Senhor vai mostrar para os irmãos, e aí o Senhor mesmo vai restaurar ela, e aí os irmãos vão ter paz para recebê-la novamente à comunhão. E aí ela vai poder, né, tá indo ali na Assembleia e partir o pão, que é algo que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, a mesa do Senhor é um lugar, não físico, mas é o lugar que o Senhor reúne todos aqueles que são dele. Então, olha que maravilha. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar a Assembleia em Salvador. Então, todos ali que estavam na Assembleia, tinha alguns irmãos que ainda não tinham sido recebidos, mas a maioria tinha sido recebido a comunhão. Então,
todos eles ali, ó, estavam à mesa do Senhor. Olha que alegria. Então, essa mesma situação de estar todos reunidos para o Senhor, um dia vai ser todos os salvos, porque tem salvos lá em Salvador que estão reunidos, né, em comunhão à mesa do Senhor. Tem irmãos salvos lá em São Paulo também reunidos, né? E aí um dia, quando nós fomos arrebatados, vai estar todo esse mutirão de pessoas reunidos na presença do Senhor, e vai estar vendo o Senhor, né, com os nossos olhos. Então, olha que maravilha que é o Senhor Jesus Cristo ter preparado tudo isso para a gente. Então, quando você pensa assim, nossa, eu sou salvo, você é salvo, mas tem muito mais, muito, muito mais que o Senhor Jesus Cristo fez. Então, aquele sacrifício que ele fez na cruz, salvou a gente, trouxe a gente para a presença dele, para a presença de Deus, literalmente abriu as portas do céu para que nós fôssemos lá. Então, hoje a gente pode fechar os nossos olhos assim e falar com Deus Pai. Antigamente, crianças, os homens eles precisavam de um sacerdote, um homem, para que ele fosse assim um intermediário para falar com Deus. A gente não podia falar diretamente com Deus, mas aí o Senhor Jesus foi e fez isso. Ele abriu vamos dizer assim, é como se ele tivesse chegado, aberto as portas e falado assim, ó, vem, pode entrar, vem aqui, fala comigo, o que você precisar, eu estou aqui para poder te ouvir, meu pai está aqui para poder te ouvir também, sabe? E antigamente isso não era possível. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele abriu essa porta da graça para nós. Agora, só que tem uma coisa, essa porta da graça, ela está aberta, mas ela pode ser fechada a qualquer momento. Aqui eu creio que todos os que estão aqui nessa reunião creem no Senhor Jesus. Mas se por um acaso alguém não crê no Senhor Jesus, esse é o momento. Porque o dia da salvação é hoje. O Senhor Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E quando ele voltar, essa porta da graça vai ser fechada. E todo aquele que creu vai com o Senhor Jesus. Aqueles que não creram, infelizmente, vão ficar aqui. Aí só aqueles que não ouviram esse evangelho da graça, né, e nunca viram falar do Senhor, não entenderam o evangelho, aí essas pessoas vão ter que passar por um período difícil aqui e esperar o Senhor Jesus voltar novamente para pisar na terra e salvar elas. Então, quem está aqui e ainda não creu no Senhor, não tem certeza da salvação, hoje é o dia, tá certo? Eu vou descer aqui só, pedir para descer um pouquinho aqui para a gente ver o versículo que fala da mesa do Senhor. Pode falar, João. Irmão, e também, quando você está dizendo hoje é o dia, tem umas pessoas que dizem, mas e também a gente já teve um monte de tempo. Mesmo assim, a gente podia ser hoje que a gente já estivesse no céu e também estivesse todo mundo lá sofrendo. Eu não creio. Oi, João, eu não entendi muito bem. Você entendeu, Dal? Fala aí de novo. Quando você estava dizendo e também que hoje é o dia de crer, então, tem umas pessoas que dizem que a gente já avançou muito, mas muito tempo mesmo. E também sabendo que a gente já podia estar no céu, a gente cristão e os outros lá sofrendo. Entenderam? Aqui cortou um pouquinho na hora que João falou. Deu para entender aí alguém? Na hora que ele falou, cortou um pouquinho. Então, João, olha, o que eu posso falar para você, assim, em relação a gente que é salvo, a gente já poderia estar no céu. Por que que nós, quando somos salvos, a gente não vai diretamente para a presença do Senhor? Porque enquanto o Senhor Jesus Cristo está lá em cima, na presença de Deus, por nós,
Nós aqui na Terra estamos aqui por ele, para ser testemunhas dele. Então, quando a gente fala do Evangelho, creia no Senhor Jesus e será salvo, nós aqui estamos fazendo como se fosse assim, nós estamos em uma missão de resgate, levando essa palavra para que outras pessoas sejam salvas. Por isso que a gente, quando é salvo, não vai direto, porque o Senhor está usando a gente para poder levar a palavra para outras pessoas e dando tempo. Ele está dando tempo para que outras pessoas também possam crer e ser salvas. Porque pensa assim, João, quando Deus anunciou o dilúvio, ele deu 120 anos, certo? E o homem teve que ficar ali, ouvindo Noé falar do evangelho, e ele não estava nem aí. Eles não queriam. No seu pensamento só existia maldade, seu coração também só tinha maldade. Mas veja, Deus deu 120 anos. A arca ficou pronta e Deus esperou ainda mais 7 dias e o homem não se converteu. Então, só se salvou ali 8 pessoas e o resto foi tudo levado no dilúvio. Agora, pensa assim, o Senhor Jesus morreu, ressuscitou e o evangelho da graça começou a ser pregado. Creia no Senhor Jesus e seja salvo. Sabe quanto tempo tem isso, João? 2024 anos. Olha o tempo que Deus está tendo de paciência, esperando para que os homens se salvem, porque esse é o desejo de Deus, que o homem conheça a verdade e seja salvo. Então, enquanto nós estamos aqui agora, né, nós fomos salvos, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós estamos nessa missão, levando o evangelho para que possa outras pessoas crerem e serem salvos. Por isso que a gente ainda não está lá no céu, mas a qualquer hora você vai ver. A gente vai escutar o chamado do Senhor e a gente vai se encontrar com ele nos ares. Vai ser vai ser o dia mais maravilhoso da vida de todo aquele que crê. Ver pela primeira vez o Senhor Jesus com os nossos olhos. Você conseguiu entender? Sim. Então, podemos passar para o próximo, né? Então, memorial. Então, vocês já viram falar de um memorial? Alguém sabe? Eu já. Você já ouviu falar sobre memorial de quê, Ana Júlia? Da ceia, que a gente parte o pão, bebe o vinho, e aí faz esse memorial que é lembrar de Jesus. Muito bem, Ana. É isso mesmo. Eu até trouxe uma ilustraçãozinha para mostrar para vocês. Esse é um memorial, se eu não estou me enganado, foi do ataque às Torres Gêmeas, que aconteceu há uns anos atrás. Então, um memorial geralmente é para quê? Para lembrar de alguma coisa, lembrar de uma pessoa. Aqui nesse caso, para lembrar de pessoas que morreram. E aí, a mesma coisa a gente lembra do Senhor. Não só da sua morte, mas a gente lembra que ele morreu por nossos pecados, levou eles na cruz, mas que também o Senhor Jesus ressuscitou. Então, quando o Senhor Jesus, tem até um versículozinho fala assim, ó, em memória de mim. Então, o Senhor pediu para que nós fizéssemos um memorial, para que lembrássemos dele. Então, assim, todos os dias, né, quando a gente está ali nas nossas orações, a gente lembra dele, agradece ele por tudo. Às vezes estamos angustiados, pedimos ele para nos dar força, nos ajudar a passar pelas provações, mas esse dia, que é o primeiro dia da semana, é um dia especial. É um dia em que a gente não fica pedindo nada, assim, naquele momento para o Senhor, ou a gente foca só na pessoa dele, a gente pensa só nele, em tudo que ele fez por nós, que ele ressuscitou, na pessoa dele para Deus, que Deus tem, assim, tanta satisfação de ter ele como filho, que ele foi tão obediente em tudo a Deus. O Senhor Jesus foi e é o homem mais perfeito que vai existir, porque ele sempre foi obediente a Deus, ele sempre que ia fazer alguma coisa, vocês vão notar ali nos evangelhos, o Senhor sempre ia orar, ou seja, ele estava sempre em comunhão com o Pai, esperando que o Pai falasse, né, para que ele fosse fazer. E nisso,
Deus sempre era glorificado, porque ele era o quê? Obediente a Deus. E assim, um dia, o Senhor Jesus também vai ser ovacionado e glorificado em nós, né? Porque nós, quando voltarmos para ele, o mundo vai ver aquelas pessoas voltando e vai falar, nossa, olha só o que o Senhor Jesus Cristo fez, olha só aquele tanto de salvos. Então, ele vai ser, né, vai ser motivo de bênção para ele, né? O fato de ele ter salvado tantas pessoas. Então, o memorial que nós fazemos no primeiro dia é justamente para lembrar do que ele fez, de quem ele é e de quão importante ele é para nosso Deus. Certo? Vocês conseguiram compreender? Alguém ficou com dúvida? Eu não. Então, tudo certo, né? Vamos para o próximo? Então, a gente já falou sobre a comunhão, falamos sobre a mesa do Senhor, falamos sobre o memorial. Então, quando a gente está à mesa do Senhor, o que, que a gente faz quando a gente está à mesa dele? A gente adora o Senhor, a gente se reúne para cantar hinos para o Senhor, nós nos reunimos à mesa dele para ler sua palavra, para falar e aprender cada vez mais, para consolar um ao outro com a palavra do Senhor, para edificar um ao outro com a palavra do Senhor e para nos edificar. Então, nessa mesa do Senhor também, a gente faz o memorial. E o memorial para o Senhor envolve dois símbolos, que são o pão e o vinho. Então, a gente, como tem uma ilustração aqui, é um pão. Existem, crianças, infelizmente, no sistema religioso, várias situações que trazem confusão. Se a gente for olhar na palavra de Deus como Deus deixou, ele vai falar de um pão. Olha só o versículo ali em Coríntios. 1 Coríntios 11, do 24 ao 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, o que o Senhor disse aqui? Ele pegou um pão e deu graças. Então, o que não pode se fazer? Um pão cortadinho, dividido já, né? Não pode ser pedacinhos ou vários pães, não. É um pão. Porque esse pão, nesse momento, ele tem dois aspectos, né, de símbolo. Um, que ele significa ali o corpo do Senhor que foi dado por nós, e também ele significa o quê? A nossa unidade como um só corpo. Então, não pode ser 3 pães, 4 pães, é um pão só. Então, no sistema religioso tem muita coisa errada. Mas se a gente fosse ater o que a palavra de Deus disse, ele falou o quê? Um pão. Ele não falou 2, não falou 3, não falou pão fatia. Não vou aqui ficar citando coisas que tem assim no sistema, mas tem muita coisa errada que talvez vocês podem até ver aí na internet, mas eu volto no mesmo ponto. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguém falando algo que vocês acharam estranho, vai na palavra de Deus e vê o que Deus disse. Então, se o Senhor falou que é um pão, vai ser um pão. E aí esse pão, ele é dado graças por este pão, ele é partido, e aí cada um dos irmãos vai lá e pega um pedacinho, toma do pão, né, em memória do Senhor, como ele está falando, certo? Alguém ficou com dúvida? Quer comentar alguma coisa? Vou perguntar aqui para, deixa eu ver, Maria e Cauã. Maria e Cauã, vocês já chegaram aí na Assembleia ou já viram esse momento do Partir do Pão? Já sim.
Muito bem. E aí, vocês acharam alguma coisa diferente do que vocês veem pelo mundo afora? Vocês acham que está tudo certinho ou vocês ficaram com alguma dúvida? Lá na Assembleia não tem as coisas que eles botam, tipo, lá fora as decorações, uva, os trigos. Lá é só o pão e o vinho, né? Isso aí, ó. Tá vendo, crianças? Aí foi até bom, Cauã, comentar isso, porque o pessoal leva outras coisas, mas não tem isso. Olha só, tá bem explicadinho ali o que o senhor pediu. Um pão. Então ele não pediu mais que isso. Então, se vocês virem qualquer coisa estranha desse tipo, que não seja o que o senhor está falando, então tá errado. É justamente isso aí que acontece no sistema religioso. Tem irmãos nossos que são salvos, que creem no Senhor Jesus, infelizmente estão lá, mas parece que tem assim uma venda nos olhos deles, eles ficam cegos e não veem, porque tá simples, tá escrito. Então, a gente não pode ir a mais do que está escrito, a gente tem que se ater àquilo que está escrito, tá certo? Você quer comentar alguma coisa também, Dal, para ajudar? Não, pode continuar, fica à vontade. Tá bom. Então tá, se eu falar alguma besteira aqui, você me corrige aí. Pode passar para o próximo, então. Pronto. O próximo símbolo que a gente tem ali na ceia do Senhor é o vinho. O vinho, ele representa o sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado por nós na cruz, né? Às vezes podem haver certas confusões, crianças, de acharem assim que o fato do Senhor Jesus Cristo ter sido açoitado, e sai de sangue ali do corpo dele, quando foi colocada a coroa de espinhos também saiu sangue, mas não é esse sangue que foi derramado que tem o poder de nos salvar, de purificar os nossos pecados. O sangue do Senhor que foi derramado, que tem essa ação milagrosa, né, porque o que o Senhor Jesus Cristo fez foi um milagre, foi o sangue que saiu do seu lado. Lembra que lá no versículo fala que saiu sangue e água, certo? Então, aquele sangue que foi derramado ali é o sangue que tem o poder de nos salvar. Jubes, você levantou a mão? Quer fazer uma pergunta? Eu quero. Eu sei, o Jesus mandou a gente fazer a ceia do pão e o vinho em todos os domingos até ele voltar. Aí eu queria saber onde é que está escrito que Jesus mandou a gente fazer isso todos os domingos. Então, não está escrito exatamente assim, ó, faça isso no domingo. Mas a gente vê essa prática sendo feita pelos irmãos ali, pelos apóstolos, no primeiro dia da semana. Tem também nos evangelhos que o Senhor Jesus, ele apareceu no meio dos discípulos no primeiro dia da semana. Então, esse é um dia que é chamado o dia do Senhor, certo? Então, é nesse dia que nós nos reunimos para lembrarmos dele, para ficarmos ali na sua presença, adorá-lo e fazer esse memorial. Então, a gente vai pelos versículos que estão escritos na Bíblia, né? A aparição do Senhor para os apóstolos, porque eu não estou me lembrando agora qual é o versículo em Atos, que Paulo ele vai lá e se reúne com outros discípulos também para partir o pão. Então, é por causa disso. Então, por conta da prática dos irmãos que já vem sendo assim, né? E a gente encontra vamos dizer assim, essas pistas que o Senhor deixou para a gente, que nós vamos seguindo. Entendeu? Sim, Você lembra aí, Dal? Você quer ler para nós, Jubes? Lê aí o versículo. ok. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Tá aí. Então,
continuando aqui, então o Senhor Jesus Cristo, ele, como fala aqui no versículo, ele tomou esse cálice, ele deu graças e deu aos discípulos, né? Falando que esse cálice era o testamento do seu sangue, né? E que era para ser feito todas as vezes, né? Que eles bebessem, para que eles lembrassem do Senhor. E isso ficou para todos nós. Então, quando nós tomamos desse cálice, nós também estamos ali, ó, lembrando que o Senhor Jesus Cristo derramou seu sangue para que nós fôssemos salvos. Um inocente que não devia nada para ninguém. Um homem que veio aqui e procurou curar todos aqueles que vinham até ele. Uma pessoa que nunca se achou nenhum engano, nenhuma palavra errada na sua boca. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo sabia responder todas as coisas sem ofender ninguém. Sempre baseando-se naquilo que ele tinha aprendido do Pai. Então, o Senhor Jesus Cristo não tinha culpa nenhuma. Só que ele foi até a cruz para levar a minha culpa, a culpa de Ju, a culpa de Dal, de Enzo, de todos nós que nascemos com a raiz do pecado. Ele foi lá e tomou os nossos pecados, levou essa culpa, e Deus, ele foi lá e julgou todo esse pecado em cima do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. Então, crianças, na ceia do Senhor, nós vamos ter esses dois símbolos, o pão e o vinho. Então, ficou alguma dúvida? Podemos ir para o próximo? Então, aqui, na ceia do Senhor, como a gente já comentou, a gente lembra da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse dia em que o Senhor Jesus Cristo morreu, ele ficou ali por 3 horas na cruz, levando o juízo de Deus. Deus literalmente abandonou o Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós aqui sabe o que é ser abandonado por Deus. E mais ainda, agora que nós estamos salvos, nós nunca vamos saber o que é isso. Mas as pessoas que não creem no Senhor Jesus, que partirem desse mundo sem crer, elas vão experimentar isso, crianças. Só que o Senhor Jesus, ele teve que experimentar isso em 3 horas, que é chamado ali de 3 horas de trevas. Só que aquele que não crê no Senhor Jesus, que partir desse mundo sem crer, ele vai experimentar isso pela eternidade. Ele vai estar pela eternidade separado de Deus. Entendeu? E aí, olha só o que o Senhor Jesus fez para que a gente não tivesse que experimentar isso aí. E aí, após a sua morte, né, que ele entregou o seu espírito, vou ler aqui o versículo, Lucas 23, 46, fala assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então, o Senhor Jesus entregou sua vida. Mas ele não ficou na morte. O Senhor Jesus Cristo, ao 3º dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele continua sendo homem e ele continua sendo Deus. Ele hoje nos céus é o único homem vivo, né? E está aguardando o momento em que ele vai vir buscar nós, para que nós estejamos com ele para sempre. Então, cada um dos que estão aqui, se o Senhor voltar agora, vai ter o seu corpo glorificado e vai encontrar com o Senhor nos ares. Aquelas pessoas que morreram crendo no Senhor Jesus Cristo, elas vão ressuscitar, vão ter também seus corpos transformados, também vão encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Eu até falei na ordem ao contrário aqui, mas na verdade, primeiro os mortos ressuscitam, têm seu corpo glorificado. Nós, os que estamos vivos, também temos o nosso corpo glorificado e encontramos com eles nos ares, e aí a gente encontra também com o Senhor Jesus. Aí, ó, ele carrega a gente e nunca mais a gente vai ter que ficar doente, não vai ter que passar
algum tipo de dor, porque nós não vamos ter mais esse corpo aqui que todo dia está envelhecendo, está se deteriorando, está tendo algum problema. Não, nós vamos ter um corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. E esse corpo, ele vai estar assim para estar apto a viver na eternidade. Ali em Mateus fala o seguinte, Mateus 26:6, isso aqui é um anjo falando, né? Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, o anjo aqui, ele tinha falado ali, né? Se eu não estou enganado, para Maria... Não, Maria Madalena, não. Dal lembra qual foi das mulheres que o anjo falou? Que foi no sepulcro. Vamos no versículo, Mateus 28. Aí volta só um pouquinho os versículos para a gente ver direitinho como é que está escrito. Acho que vai estar no 5 ou no 4. Vamos ler do início, né? Vou ler aqui. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, aqui o início dos versículos, né? Fala que as mulheres foram ali visitar o sepulcro do Senhor, só que chegou lá, o Senhor já tinha ressuscitado e ele saiu. E aí, o anjo, ele desceu e tirou a pedra para mostrar que o Senhor já não estava mais ali, né? Porque às vezes tem algumas doutrinas erradas que falam que o anjo tirou a pedra e o Senhor saiu, mas na verdade não. O Senhor já havia saído do sepulcro fechado, e aí o anjo só foi lá tirar a pedra para mostrar que ele tinha ressuscitado. Tá certo? Pode voltar lá, Dal. Então, vocês estão conseguindo compreender, né, que esses dois aspectos são as coisas que a gente se ocupa ali na ceia do Senhor, né, que é com a morte do Senhor e a sua ressurreição. Lembrando desses fatos que aconteceram. E tem mais uma coisa muito importante que eu preciso lembrar, que talvez vocês não saibam e a gente não tenha comentado. Quando a gente está reunido ali para partir o pão, o Senhor Jesus Cristo, ele está ali no nosso meio. Ele aparece ali num caráter de assembleia, né? Para que esteja ali em comunhão conosco, porque foi isso que ele falou. Ele disse o quê? Onde 2 ou 3 estiverem, né? Reunidos ao meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então, toda vez que a gente se reúne para partir o pão, o Senhor Jesus está ali no nosso meio. Tá certo? E aí, como a Ana Júlia comentou, o próximo tópico é até que ele venha. Então, a ceia do Senhor, né, ela tem que ser feita até que ele venha. Foi um pedido dele. Então, nesse próximo domingo, se ele permitir, eu aqui e as irmãs em Conquista vamos nos reunir para partir o pão e lembrar do Senhor. E se o Senhor der mais 10 anos para a gente, pela permissão dele, nós vamos estar reunindo para partir o pão em memória dele. Vai estar acontecendo isso aí também em Salvador, no Rio de Janeiro, lá nos Estados Unidos, onde tiver pessoas reunidas ao nome do Senhor, elas vão estar lembrando do Senhor, da sua morte, até que ele venha. E esse dia que ele volta é justamente o dia do arrebatamento, em que ele vem nos buscar. Então, olha que maravilha, o Senhor voltar e encontrar todos aqueles que ele comprou com seu sangue, fazendo aquilo que ele pediu, né? Todos nós andando em santidade, andando seguindo os passos dele,
ouvindo a palavra dele, meditando e seguindo no nosso dia a dia, na nossa prática das coisas que a gente faz, sempre colocando ele em primeiro lugar, pedindo a orientação dele antes de fazer alguma coisa. Então, isso é um servo perfeito que vai estar esperando o seu Senhor voltar. Então, esse dia maravilhoso está aqui, ó, descrito em Tessalonicenses 4:17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então, para sempre nós vamos estar com ele. Então, hoje a gente está aqui ansiando por esse dia, né, para conhecermos o Senhor Jesus Cristo pessoalmente, para estarmos junto com ele. Nunca mais a gente vai precisar ficar pensando assim, poxa, como é que será que é o Senhor? Como é que vai ser estar com o Senhor? Porque nós, pela fé, nós já vemos ele, né, assim, através da nossa fé, mas a gente não vê ele com os olhos, nós estamos esperando ele vir buscar a gente. E nesse dia a gente vai conhecer o Senhor Jesus Cristo e vamos estar, né, com todos os nossos irmãos, juntamente, felizes, cantando e louvando o Senhor Jesus para sempre. Se Dal quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Porque eu acho que foi só esse tópico aí, o último. Se você quiser, Eric, você pode recapitular rapidinho o que foi falado. Certo. Então, volta lá do início, só para mim poder lembrar ali. Então, crianças, tudo isso que eu falei foi para que vocês pudessem entender um pouquinho do que é a ceia do Senhor. O fato de eu ter trago esse assunto também foi porque na última reunião a gente comentou rapidamente alguma coisa e eu percebi que parece que tinha algumas dúvidas a respeito, certo? Então, a ceia do Senhor envolve a nossa comunhão com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com os nossos irmãos, né? Envolve também a gente estar à sua mesa, né? Pedir o seu lugar à mesa, de estar ali com ele. Então, para celebrar, vamos dizer assim, esse momento de estarmos juntos, lembrando da sua morte, a gente precisa estar à mesa dele, né? Então, os irmãos que ainda não foram recebidos à comunhão à mesa do Senhor, eles ainda não podem partir o pão, certo? O Senhor vai dar paz ali para os irmãos da Assembleia para que eles possam aceitar esse irmão à mesa do Senhor. Porque à mesa do Senhor não pode existir dúvidas em relação a pecados. Talvez mais para frente a gente possa comentar um pouco, mas vou citar aqui 3 deles, né, que são o pecado eclesiástico, o doutrinário e o pecado moral, né? O pecado moral pode envolver adultério, coisas ilícitas que a pessoa pode estar fazendo. O pecado doutrinário, que é a pessoa vir de lá com uma doutrina, uma coisa que não tem nada a ver com as coisas do Senhor, como, por exemplo, ela pode chegar e falar assim, a ceia do Senhor não tem que ser um pão, não, tem que ser 2 pães. Então, tipo, isso aí é uma má doutrina, né? Ela pode achar que, não, mas tem que misturar água ali no vinho. Não, não é assim, não foi isso que o Senhor pediu. Então, isso é uma má doutrina. E tem o eclesiástico, que a pessoa pode simplesmente chegar e falar assim, não, mas você está falando que Jesus é Deus, mas ele não é Deus, não, ele é só filho. Então, precisa que essas coisas sejam corrigidas antes que essa pessoa seja recebida à mesa do Senhor. Por quê? Porque se uma pessoa dessa adentra a mesa do Senhor, ela pode trazer más doutrinas ali e pode corromper, né, o pensamento dos irmãos e causar até uma divisão, que é justamente o que acontece no sistema religioso. Vocês não veem que tem milhares de denominações, mas o que é isso? São divisões, porque cada um acha que é do seu jeito, e não é, tem que ser do jeito do Senhor, certo? E aí também envolve o quê? O memorial, né? Que é fazer tudo isso em memória dele, daquele que nos salvou. E, por fim, a gente viu, né, os símbolos que são ali em representação desse sacrifício dele, que é o pão, que representa seu corpo, e também representa a unidade de um só corpo, que somos nós, né, o corpo de Cristo aqui na terra, e também tem o vinho,
que representa o seu sangue que foi derramado por nós. E aí, juntando tudo isso, nós estamos ali, naquele momento, para adorar o Senhor, para lembrar dele, fazendo isso até o quê? Até o dia que ele voltar. Esperando ansiosamente para que ele venha nos buscar. Tá certo? E sem contar também que eu esqueci desse tópico aqui, né? Que a gente, nesse momento, a gente lembra da sua morte e da sua ressurreição. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar a mãozinha, ainda tem um tempinho. Ó, Ludmila, já tem uma perguntinha. Assim, no caso, só para mim ter certeza, né, do que o senhor falou. No caso, o pecado eclesiástico é aquela pessoa que não reconhece que Jesus é Deus? Isso, Ludmila. E também tem pessoas que falam assim que o Senhor Jesus Cristo, ele não era um homem de carne, não. O Senhor Jesus era só um espírito que, quando ele ressuscitou também, ele era um espírito, que ele não era um homem de carne e osso. Então, sabe? É uma coisa bem assim, que vai contrário ao que está escrito. Infelizmente, existe uma seita aí que fala que é cristã, que fala que o Senhor Jesus Cristo, ele não é o mesmo Deus, que a gente sabe que Deus, ele é 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não reconhecem o Senhor Jesus como sendo Deus, o mesmo Deus. Eles acham que ele é um Deus diferente e que ele é só filho, ou seja, como se Deus fosse maior e o Senhor Jesus Cristo menor. Então, isso é um pecado eclesiástico. É errado. Quer ver? Tem um versículo aqui, em 1 João, parece. Deixa eu só ver se eu acho aqui para mostrar para você. Eric, Oi, Dal. pronto, existe essa parte, como você está falando, do eclesiástico, que é a associação com o sistema, né? Onde existe os líderes sobre os outros que colocam sobre essas pessoas aí a má doutrina. Então, quando a gente está associado num sistema, e nesse sistema existe essa má doutrina aí, de que Deus e que o seu Jesus não é Deus, aí é o pecado que Ludmila também está falando aí. Então, assim, a gente encontra tudo isso no sistema, né? O pecado doutrinal, que é um ensinamento errado, e o pecado eclesiástico, que é porque está envolvido em alguma denominação, tá dentro do sistema religioso. A pessoa está envolvida no sistema religioso. Por que eclesiástico? Porque existe hierarquia de líderes. Lá os homens ficam eles ficam, como é que se diz assim, colocando um homem acima do outro. Eles colocam cargos para os homens. E diz assim, um é o pastor que está acima das outras pessoas, o outro é o reverendo que está acima de outras pessoas, o outro é o bispo, e aí fica assim, é tipo como se fosse uma coisa no mundo, que tem o gerente, o vice-gerente, tem o supervisor, o subsupervisor. Só que nas coisas do Senhor não pode ser assim. Então, se qualquer um da gente tiver ainda envolvido no sistema religioso em que os homens ficam fazendo isso, aí então a gente está associado, a gente está junto num pecado eclesiástico. E nesse pecado eclesiástico, existem lugares em que fala também que o seu Jesus não é Deus, ensina errado. E aí é o pecado também de doutrina, que doutrina é o ensinamento. E aí? Esse aí, Dal, explicou bem melhor aí do que eu tinha falado. Volta um pouquinho lá no início, Dal. Isso aí que você falou tem uma coisa importante ali em relação à mesa do Senhor, porque tem um versículo que fala assim, mais para baixo, na parte, no tópico da mesa do Senhor, ela fala assim, ó,
não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que ele está querendo dizer? É basicamente o que Dal falou. Nós não podemos estar à mesa do Senhor e estar em outra mesa. Não dá para a gente ter associação com o Senhor e ter uma associação com uma coisa que está errada. Entendeu? Então, uma pessoa, às vezes, ela quer estar à mesa do Senhor, mas ela também quer estar lá no sistema. E aí não pode. Então, isso também é um impedimento para que ela seja recebida a comunhão. Conseguiu compreendê-lo, Dimila? Consegui sim. Muito obrigada. É tanto que essa questão do pecado eclesiástico, há um tempo atrás eu estava com essa dúvida em questão. Estava até procurando uns vídeos do Mário para ver se eu conseguia entender alguma palavra, mas graças a Deus consegui entender hoje aqui. Que bom, graças ao Senhor. Mais alguém ficou com dúvida? Então, se não tiver mais dúvida, Dal, eu acho que a gente pode encerrar por hoje. E aí, se você puder dar graças. Sim, vou dar graça.